Muito boa tarde a todos vocês, caros ouvintes. Que bom, mais uma vez estamos juntos para mais um programa, A Voz da Profecia. Desejo a você a paz, a graça do Senhor Jesus, as bênçãos divinas na sua vida. Que Deus o abençoe, a abençoe poderosamente. Que você sinta nessa próxima hora a presença desse Deus maravilhoso, pacífico, falando ao seu coração. E que a mensagem de hoje penetre no mais íntimo do seu ser, faça a transformação necessária, traga alívio para a sua alma, para a sua vida e esperança também. Eu sou Leila Leal, junto com o Evandro, e nós vamos aqui hoje abrir a Bíblia, abrir o coração, abrir os olhos, os ouvidos, para entender, compreender, estudar e ler a palavra de Deus no último capítulo da primeira carta de João. Então eu convido você a abrir sua Bíblia no livro de 1 João, capítulo 5. A primeira das cartas que nós vamos finalizar hoje, no capítulo 5, onde tem muitas verdades para nós entendermos, para nós analisarmos e, claro, continuando falando sobre o amor. Então, você é nosso convidado especial para juntos estudarmos esse capítulo tão especial. Bíblia na mão, Jesus no coração, o inimigo no chão, e que Deus nos dê a bênção no dia de hoje no programa. Assim como eu desejo para você, desejo também para você, Evandro. Uma boa tarde, que Deus abençoe sua vida. Amém, Leila. Muito obrigado. E eu peço também o mesmo para todos os ouvintes que estão nos ouvindo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um programa, A Voz da Profecia, idealizado pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, em que vamos estudar 1 João capítulo 5, dar continuidade a mais uma sexta-feira abençoada. Logo, sábado se inicia. E obrigado pela sua audiência, por estar conosco nesse momento tão especial em que vamos aprender mais da Bíblia. Mas falando em aprender também, você não pode esquecer também de acessar o nosso canal no YouTube. Vai lá no YouTube, no seu celular, no seu computador, na sua televisão ou no seu tablet e digita Novo Tempo, espaço Santa Cruz. Lá terá um símbolo azul e branco adventista em que você estará clicando e terá todos os programas anteriores, capítulo por capítulo, todo o Novo Testamento ali para você estudar e aprender e conhecer mais de Deus. Nós com o intuito de levar Jesus Cristo ao seu coração, à sua casa, à sua família. E não esqueça de participar, lá tem os nossos contatos, peça sua música. Sabe aquela música assim que você gosta, que fala ao seu coração e que você quer oferecer para alguém? É só pedir. E peça também uma oração, tem aquela pessoa que está precisando de uma intercessão, nós estamos aqui para orar por você. Você quer aprender um pouco mais detalhadamente da Bíblia, através de um estudo bíblico também, pode falar conosco. Nós estamos aqui para ouvir você, que você participe também do nosso programa. Fique à vontade, tá bem? Então vamos dar início ao nosso programa de hoje, já fizemos uma boa abertura. Vamos agora ouvir aquele hino especial que fala ao nosso coração, que é o hino O Poder do Amor. Realmente o amor tem poder? Tem. E esse amor é Deus e esse poder está sobre as suas mãos. Aproveite. É o hino 407 do Inário Adventista. E logo em seguida teremos aquela introdução com Reavivados por Sua Palavra, onde nós vamos abordar o capítulo de hoje. Então, fica por aí, a gente volta já para assim iniciarmos a leitura de hoje. Venho a ti, Jesus, quero renovar meu ser. Sei que a graça vem só de ti.
se transformar com o poder do Meu Jesus, teu amor me envolve. Quero estar firme em tuas mãos. Eu vou buscar com fé a tua graça, vivendo em ti, Jesus, aceito em tua cruz o poder do amor. Abre os olhos meus, quero ver o teu olhar, mostra o teu amor, vem viver em mim. Renova o meu pensar, ensina-me o teu querer, cada dia mais, com o poder do amor. Meu Jesus, teu amor me envolve. Quero estar firme em tuas mãos. Eu vou buscar com fé a tua graça, vivendo em ti, Jesus, aceito em tua cruz o poder do amor. Vivendo em ti, Jesus, aceito em tua cruz o poder do amor. Cultura FM 87,9. Todas as sextas-feiras, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, das 17 às 18 horas, traz para você o programa A Voz da Profecia. Um programa de fé e esperança que anuncia a volta de Jesus. Breve Jesus voltará. O meu dedo indicador da mão esquerda tem uma cicatriz bem profunda. Ela me lembra de que o que os pais pedem aos filhos não é para o seu mal. Era um dia de sábado à tarde e eu queria brincar de polícia e ladrão com meus amigos. Porém, como um bom policial, eu precisava de uma arma. Mas como conseguir uma? Foi então que decidi construir uma arma de madeira. Para isso, fui até a cozinha e peguei a maior faca que havia em casa. Quando minha mãe viu a cena, no mesmo instante me proibiu de pegar aquela faca. Eu devia ter uns 8 anos de idade e era muito teimoso. Não gostei da proibição de minha mãe. Senti que ela queria tirar minha liberdade e atrapalhar minha diversão. Por isso que, desobedecendo à sua vontade, peguei a faca escondido e fui até o fundo do quintal para construir minha arma. Porém, não demorou muito, até que ao tentar cortar a madeira, acertei em cheio o dedo de minha mão. Agora imagina qual foi o primeiro nome que eu clamei. Sim, o da minha mãe. Eu me recordo bem quando fomos andando até o hospital com minha mão enfaixada em panos e minha mãe me falando o que nenhum culpado gosta de ouvir. Eu te avisei, por que você não me obedeceu? Hoje, depois de adulto, percebo que me comporto da mesma forma para com Deus.
desobedeço suas ordens por duvidar de que elas são as melhores escolhas para minha vida. No último capítulo da primeira carta de João, ele nos aconselha a obedecer a Deus, pois ele quer o nosso bem. No verso 3 lemos: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Medite neste pensamento hoje. Seja um filho mais obediente. Tenho certeza que se você tivesse obedecido mais a Deus em seu passado, você não teria tantas cicatrizes em sua vida. Sua vida vai se transformar com o poder do amor. É isso que a música disse. Então busque esse poder. Esse poder está acessível a mim e a você. Sabe qual é a distância? Apenas uma oração. Invoque esse poder na sua vida e deixe Deus trabalhar no seu coração. Onde hoje nós vivemos num mundo onde tem muita violência. O próprio Jesus disse que o amor iria se esfriar de quase todos. Não permita que isso aconteça na sua vida. Então oremos, preguemos a mensagem de amor e salvação enquanto há tempo. Jesus ainda não veio, mas até lá permanecermos fiéis a Ele para poder assim propagar mais ainda o amor e a gentileza. Nesse momento quero convidar você a fazer uma oração. Pedimos o poder do Espírito Santo para assim entendermos o que a palavra de Deus vai nos dizer hoje, através do capítulo 5 da primeira carta de João. Então feche seus olhos, vamos falar com Deus. Pai amado, Pai nosso, grandioso Deus que estás nos céus, a Ti rendemos a graça, a gratidão, rendemos o nosso louvor, que o Senhor continue conosco, nos dando coragem, força, fé para continuar, que como a música disse, que o Senhor nos dê o poder do amor e que assim sejamos transformados pelo mesmo e que saiamos propagando ao mundo a volta do Senhor Jesus. Por favor, Senhor, esteja conosco nesta hora, neste programa, nos abençoando, nos dando iluminação, entendimento, compreensão dessa palavra e acima de tudo, Pai, que cada um que está nos ouvindo e a nós mesmos, essa palavra faça efeito, transforme a nossa vida. Fique com cada ouvinte, aqueles que estão nos acompanhando pelo rádio ou pelo canal no YouTube, através da internet, mas que separou esse tempo porque quer te ouvir. Então, por favor, Senhor, fale aos nossos corações. Entregamos nossas vidas em Tuas santas mãos, no doce e eterno nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá. 1 João, capítulo 5. Mas antes, só fazer aquela breve recapitulada do capítulo passado, que foi o 4, onde João nos alertou nos primeiros versos sobre os falsos profetas e os verdadeiros crentes, aqueles que se posicionam pela palavra, através da palavra e para a palavra. E nos alertou sobre os falsos mestres, os falsos cristos, que proclamam por aí que Jesus não veio em carne, que Jesus não foi homem nessa terra. Ele deixou mais claro ainda sobre a natureza de Deus, que Ele é o próprio amor. E que nós entendemos que, já que Deus é amor, amamos esse Deus, demonstramos que amamos esse Deus, mas se odiarmos o irmão, isso não provém de Deus. Então não adianta, como ele disse, como é que adianta você quer dizer que ama Deus a quem não vê, mas odiar o seu irmão a quem você vê? Então tomemos cuidado, tá? A gente tem que permanecer nele através do seu amor. Então, a prova clara de que um cristão tem Deus na sua vida é demonstrando amor, assim como Jesus fez. Então, que Deus abençoe sua vida, a vida de todos nós, que transborde amor na nossa vida. No capítulo 5, nós vamos aqui fazer de maneira dinâmica, bem simples, clara e bem sucinta, sobre a fé, sobre o poder da intercessão, que Cristo é o verdadeiro Deus que deve ser adorado e que nós devemos testemunhar desse Jesus.
Do versículo 1 até o versículo 5, nós podemos ver aqui que João quer nos dizer que a fé que nós temos através do poder de Deus pode fazer com que a gente vença o mundo. E essa fé que você tem, que você carrega, você pode vencer todas as tentações do mundo, vencer as coisas do mundo, o próprio mundo. Que fé é essa? Vamos juntos ler. Versículo 1 até o versículo 5. Acompanhe comigo a leitura aí onde você está. E diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai, ama também o que dele foi gerado. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Esse trocadilho que João faz aqui é bem interessante, porque tem alguns pontos importantes que a gente pode explanar aqui. Mais uma vez falando da obediência. Na semana passada a gente falou que aquele que ama a Jesus Cristo obedece seus mandamentos. O próprio Jesus disse, não é? Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Se vocês guardam os meus mandamentos, assim como eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, como disse Jesus, vocês permanecem no meu amor. E assim sucessivamente, diversas passagens falam sobre essa obediência aos seus mandamentos. Então, a obediência, gente, não é nada mais nada menos do que prova de amor. Obedecemos a Deus simplesmente porque o amamos. Que esse amor que pelo qual demonstramos a Deus, isso gera fé. Para você obedecer a Deus no mundo como hoje, não é mesmo, Evana? Você tem que ter muita fé. E muita fé e muito amor a Deus para obedecer os seus mandamentos. Por quê? Porque hoje o mundo, ele propaga o contrário. Que deve ser rebelde, que deve se rebelar. Hoje falar de religião virou banalização e uma série de outros pontos. Mas ele disse aqui bem claro que aquele que crê que Jesus Cristo é filho de Deus, você é nascido de Deus, você obedece aos seus mandamentos, você vive do amor, então aí você está vencendo o mundo, você está nadando contra a maré do mundo, não é isso? Olha só que interessante o capítulo 5, porque no capítulo 4 ele fala basicamente do amor e da essência do amor. Isso vem bem mais claro no capítulo 4, verso 16, que fala que Deus é amor. Deus, ele não tem amor, ele é o próprio amor em essência. Já eu tenho amor, mas eu não sou a essência de amor. Eu amo familiares, esposa e tudo mais, porque Deus me amou primeiro, porque Ele derrama amor em mim e você. Eu sou pecador, eu não tenho amor em essência, mas Deus sim, e Ele derrama esse amor em cada um de nós. Mas quando amamos a Cristo também, Ele retribui também esse amor com nós. Agora já no capítulo 5 ele fala de amor, mas agora no âmbito juntando com a fé. Porque veja, logo no capítulo 1, verso 1, melhor falando, tem muita coisa para a gente ver, que fala que todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, esse Cristo é o enviado de Deus, ou seja, todo aquele que crê que Jesus é enviado por Deus, é nascido de Deus. E todo aquele que ama a Deus, também ama o que dele foi gerado, e esse gerado pode gerar muita controvérsia. Porque quando você pega o verso 1, dá-se a entender de que Jesus é uma criatura vindo de Deus. Dá-se a entender de que Jesus não é Deus. Mas veja o sentido. Quando fala de que o dele foi gerado, é justamente na encarnação que ele veio de Maria. Mas Jesus, ele não é um filho de Deus como se fosse gerado. Porque lá, quando você pega em Gênesis capítulo 1, verso 1,
fala que Jesus já estava presente na criação do mundo e Jesus é Deus. Então não confunda que Jesus é uma criatura, filho de nascimento de Deus. Quando a gente fala até nisso aí, é como fazendo uma comparação. Por exemplo, a mulher, ela engravida, ela está o quê? Gerando uma vida, vem de gerar, ou seja, está se desenvolvendo uma vida dentro dela. Então não é nesse sentido. Até porque também, em outras versões, também diz que lá, aquele que ama que o gerou também ama o que dele é nascido. Então é no nascimento carnal de Jesus. Isso. Não é que ele... Porque é impossível essa história de dizer que Jesus, ele nasceu gerado de Deus. Deus não engravidou de Jesus. Deus não teve relacionamento com ninguém para engravidar e nascer Jesus. Não, gente. Então entenda bem isso aí, tá? Jesus não é uma criatura gerada como se fosse um feto de Deus. Esse nascimento aqui é de humano, é de Maria, tá bem? Porque Jesus, de fato, sempre foi Deus, tá bom? E até, se você pegar o próprio Evangelho de João, capítulo 1, verso 1, fala que no princípio era aquele que era a palavra, o logo de Deus, olha, e ele estava com Deus e era Deus. Então é o próprio João dizendo que Jesus era Deus lá no princípio. Então não é possível dizer que Jesus é uma criatura, como você falou, Leila, vindo do semente ali, da geração. Não é isso. É justamente se você amar Jesus Cristo, ele vindo ali de Maria, para ser o seu Salvador, você está amando a Deus, tá certo? Mas Jesus, ele não é uma criatura, ele é o próprio Deus. O próprio Criador. O próprio Criador, justamente. Não é criatura, ele é o Criador. Justamente. No verso 2 fala, assim sabemos que amamos o Filho de Deus. E olha só que ele coloca 2 pontos. Então ele está afirmando, como é que a gente pode saber quem é que ama a Jesus? Quando ama a Deus, primeiro ponto, e segundo ponto é obedecer os seus mandamentos. E fica bem direto, Leila, quando a gente pega o verso 3, que fala que os mandamentos de Deus não é difícil de se obedecer. Então veja, é difícil guardar o sábado? Não. É difícil não matar? Não é difícil não. É totalmente fácil, tranquilo você não adulterar e não ter outros deuses diante de Deus. Mas é o pecado que superabunda o coração do ser humano. Os mandamentos de Deus não é aquela coisa difícil de se obedecer. Não é penoso. Como ele disse aqui, não é penoso, não é pesado. Gente, se fosse, então Deus nem tinha dado os mandamentos, tá? Porque Deus sabe exatamente o que nós podemos fazer. Então, por exemplo, quando a gente vai lá para o Éden, claro que tanto Adão como Eva poderiam ter dito não. Então, não é impossível, não é difícil. Hoje nós temos a natureza carnal que quer falar mais alto, mas nós também cumpre, como a Bíblia diz, dominar, ter domínio próprio. Porque tem coisas, gente, que nós conseguimos sim dizer não. Se uma pessoa chegar para você, Wanda, e dizer assim, olha, Wanda, fuma aqui esse cigarro, você vai dizer o quê? Não. Pois é. Não foi difícil dizer essa palavra? Não mesmo. Foi pesado dizer isso? Não mesmo. Não é. Então, gente, não é impossível, tá bom? Então fique muito bem claro que Deus, ele nos deu exatamente os mandamentos porque ele sabe que nós podemos sim obedecer. Mas só é possível dizer não quando você alimenta o seu espiritual. As pessoas dizem sim para o pecado, para as coisas do mundo, porque vive alimentando o lado carnal e pecaminoso. Agora, quando eu alimento o meu lado espiritual, o meu lado com Deus, eu consigo dizer não para muitas coisas erradas facilmente, porque eu estou alimentando o meu lado espiritual. E aí é que entra o verso 4 e o verso 5. Como é que você vence o mundo? Através da fé. E como se tem fé? Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 10, verso 15, se não me falha a memória, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quando eu escuto a palavra de Deus, tanto lendo como ouvindo, eu estou tendo mais fé em Deus, eu estou alimentando meu eu espiritual e assim eu consigo vencer o mundo, consigo dizer não para as coisas mundanas facilmente.
Agora, a nossa vida é como dois pitbulls, um pitbull carnal e um pitbull espiritual. Quem você vai alimentar? E aquele que estiver bem mais alimentado é o que vai vencer o outro. E você falou aí sobre a gente orar e ler. E acima de tudo também praticar. Quem vive lendo, orando, estudando, mas também praticando. Então, quando você consegue dizer não para o pecado, você consegue vencer as tentações, dizer não, você já é uma vitória. Já é uma vitória, justamente. Já é uma vitória. Quando, por exemplo, você consegue se manter na castidade, porque sabe que sexo antes do casamento é errado, sexo fora do casamento é errado, e aí você se mantém puro e casa com uma pessoa exatamente como Deus quer, bem bonitinho, no religioso, no civil, e se guarda para o casamento, é uma vitória. Você dizer não para o cigarro, para a bebida, é uma vitória. Então é essa fé que vence o mundo. Quando você se submete a Deus, obedece os seus mandamentos. E quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus o Filho de Deus? Foi o que ele disse no versículo 5. Eu creio que Jesus é o Filho de Deus. E Deus estando na minha vida, Jesus estando na minha vida. Como a Bíblia diz, a quem temerei? Por que não vencer, se temos o maior vitorioso de todos os tempos ao nosso lado? E lembrando que essa vitória não é por mérito do ser humano, é por mérito de Cristo. Então a pessoa, quando diz não aos vícios e aos pecados, não é ela que venceu e todo o mérito do ser humano. Não, o mérito é de Deus. Óbvio que você e Deus é um time contra o pecado, contra o erro, contra a falha e dizer não para as coisas mundanas. Mas a vitória vem por Cristo, que nos ajuda a vencer cada tentação, cada falha, cada erro, cada não que você diz para o pecado e todo sim que você diz para as coisas espirituais. Muito bem. O versículo 6 até o versículo 11, aqui a gente vai ver o tríplice, ou seja, a relação dos 3 testemunhos sobre Cristo. O que seria isso? Vamos detalhar o seguinte. Versículo 6, você acompanha comigo a leitura e nós vamos explicando daqui a pouquinho. Diz assim, verso 6. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente por água, mas por água e sangue. E o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Há 3 que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E os 3 são unânimes. Nós aceitamos o testemunho dos homens, mas o testemunho de Deus tem maior valor, pois é o testemunho de Deus que ele dá acerca de seu Filho. Quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Quem não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. Este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Mais uma vez sobre fé. Aqui João está nos direcionando, não só aqui, mas nos outros capítulos, mas isso aqui está bem claro, só nos direcionando. Gente, aceite Jesus, tenha fé em Jesus, ame Jesus, obedeça aos mandamentos de Jesus. Aqui ele está nos direcionando o tempo todo, que é o Espírito Santo que nos conduz para obedecermos a Jesus, amarmos a Jesus, saber que Jesus é suficiente na nossa vida. Então, aceite esse convite, tá? Porque Jesus, ele é realmente a fonte da vida, a fonte do amor, a fonte de tudo neste mundo. Olha só que quando a gente chega no verso 6, há um pouco de dúvida, e eu creio que seja a sua também, que é justamente falar água e sangue. O que João quis dizer com água e sangue? Que Jesus veio por meio de água e sangue, e não somente por água, mas por água e sangue. Você fica, como assim entender? Vamos lá, o que quis dizer água? Quando você pega esse verso água, juntamente com o verso 7, que fala que os 3 dão testemunho. A dupla aplicação. A primeira aplicação é que ele está falando justamente do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas também,
quando fala-se de água. Vamos deixar que o próprio João responda. Aqui em João, no Evangelho de João, capítulo 3, verso 5, Jesus diz o seguinte para Nicodemos: diga-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quando se fala sobre a água, está se retratando justamente sobre pureza, sobre purificação. Então Jesus veio para nos dar a purificação, e o sangue é para nos dar redenção. Olha, até combina. Purificação e redenção. E quando você pega o verso 6 ainda no finalzinho, que fala que o Espírito é a verdade, ele está se relacionando e apontando para o Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo é a verdade. O Espírito Santo não é uma força, não é um vento, é uma pessoa, é pessoal. Ele existe. A Bíblia fala que ele se entristece, que ele sorri, que ele ora por nós e ora por gemidos inexprimíveis diante de Deus. Então é possível entristecer o Espírito Santo. Atos capítulo 5 fala que é possível mentir ao Espírito Santo. Então ele é real, o Espírito Santo, não é uma força, não é o vento. E ele é a verdade, assim como é a verdade de Deus e Jesus. Muito bem. Então aqui não é difícil de entender. Quando até me lembrou aqui de água e tudo, sabe o que me lembrou, Ivan? Meu batismo. De que a gente entra na água e a gente renasce ali para uma nova vida. Então é lavando a pessoa velha e deixando a velha pessoa ali na água e ressurgindo, ressuscitando. Não há dúvida também que quando se fala em sangue, sangue é vida, e Jesus doou todo o seu sangue, toda a sua vida para nós meros pecadores. E isso é um testemunho muito grande de que nós, quando cremos, como ele disse, aquele que crê no Filho de Deus, então tem em si o testemunho. Hoje você pode testemunhar do Filho de Deus, de Cristo Jesus, porque você crê nele. Então aquele que não dá esse crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. Porque a maior prova de testemunho do amor de Deus foi Jesus na cruz. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas que tenha a vida eterna. Então, quer um maior testemunho do que esse? Um testemunho maior de amor como esse? Alguém santo dar a vida por um pecador? E o que você faz com essa informação? O que você faz com isso? Deus nos deu a vida eterna através de Jesus. E essa vida não está em ninguém mais, ninguém menos a não ser Jesus. Agora, você crê nesse Jesus? Você quer de fato a vida eterna? Então você precisa crer no Filho de Deus, porque aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Aquele que não tem Jesus não tem como ser salvo. É tudo muito claro, só Jesus pode nos salvar. Tá? Então aquele que realmente tem o Filho de Deus na sua vida, tem Jesus, ele realmente tem aí a vida eterna nas suas mãos. Mas como ele disse, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Porque a vida, gente, essa vida eterna só provém de Jesus. Então tá aí esses três que testemunham sobre Jesus: a água, o Espírito e o sangue. E é interessante que no verso 9 até o verso 12 ele faz essa comparação e aplicação sobre testemunho. Porque Jesus veio para dar testemunho de Deus, o Espírito Santo testemunha de Deus. E quando você pega o verso 9, fala que desse testemunho, que fala, nós aceitamos o testemunho dos homens. Como, por exemplo, você vê a história de pessoas que mataram, roubaram, fizeram tudo que é de errado no mundo e hoje são cristãos, são a bênção, vivem para Deus e tudo mais. Eu acho que você conhece histórias, já ouviu pessoas assim. Essa pessoa que tem essa vida transformada, ela está dando testemunho de quem Cristo é. Aí é que entra o verso 10. Quem crê no Filho tem a si mesmo esse testemunho. Então só o fato de você crer em Cristo, você já está testemunhando, já é uma testemunha viva de que Cristo veio, existiu e fez todo o sacrifício por nós. Agora, quem não crê em Deus está dizendo que Cristo não fez tudo isso.
sabe? Não crê no testemunho acerca que Jesus fez, de acordo com o verso 10. Agora, quando esse testemunho é aplicado na sua vida, ele te dá a vida eterna. E ele fala, quem é que tem a vida eterna? Quem é que tem o Filho? Aquele que crê. Então, é importante você crer em Cristo para você ter o testemunho? Sim. Mesmo que você diga que creia, mas está fazendo coisa errada, ainda assim você está dando testemunho de Cristo. Agora, também está dando um testemunho errado de Cristo. Você tem que crer em Cristo, mas também viver como Cristo viveu, que entra de acordo justamente com o verso 3, que é obedecer nos seus mandamentos. Então é importante você crer em Cristo? Sim, com certeza, joinha. Mas você não precisa crer, você tem que fazer muito mais do que isso, que é justamente viver como Cristo viveu, ser um cristão. Porque não adianta você crer em Cristo e estar lá fazendo coisa errada. Você não está dando testemunho correto de Deus. Por isso que é importante crer e viver e obedecer os mandamentos de Deus. E quantos mandamentos são? Justamente 10 mandamentos. Muito bem, então não é difícil de se entender. Basta nós procurar, então, obedecer a esse Deus, se entregar a Ele verdadeiramente, não é? Então o Espírito, a água e o sangue estão aí. E esses são os aspectos do único batismo de Jesus por nós. O batismo do Espírito, o batismo na água, são para todos aqueles que creem. E esse testificar é sobre quem é Jesus. Tá? O testemunho de quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Então Jesus, ele habita naqueles que creem nele. E por meio de sua presença, os cristãos têm essa segurança e experimentam a vida eterna hoje, tá? A fé cristã, a salvação, tá? Então isso é tudo muito claro. Então esse testemunho também se refere à segurança, à paz interna provida pelo próprio Espírito. Essa vida eterna que eu e você almejamos está no Filho. Então essa é a verdade central da mensagem cristã. O Evangelho de João, ele já foi escrito exatamente para isso, para despertar essa fé. A primeira carta, como a gente já leu, foi escrita para dar certeza da fé. Então, essas certezas que os cristãos têm em Jesus. Então, se a gente pedir alguma coisa de acordo com a sua vontade, quanto a outra condição prévia para a oração, e nós, quando pedir, peça de acordo com a vontade de Deus, e principalmente que essa vontade seja a vontade de Deus. E a vontade de Deus é o quê? Que você o obedeça, o ame, tenha fé, creia, tá? Mostre que o amor uns pelos outros, o amor a Deus, a guarda dos mandamentos, são elementos inseparáveis e que estão ligados na vida daqueles que creem em Jesus, tá? Então essa fé ativa, constante, não é só um pensamento ou é um sentimento ocasional, mas é uma coisa prática, porque todo aquele que ama o Pai ama também o seu Filho, que é Jesus, tá? Então os mandamentos de Deus não é penoso, não é pesado, tá? Os mandamentos de Deus são leves e nós podemos sim vencer o mundo. Isso é viver de acordo com o amor e os mandamentos do Pai, e não segundo os caminhos do mundo. Trata-se de uma promessa que já é reclamada pela sua fé. Vencer o mundo, gente, é conquistar a vitória sobre o padrão pecaminoso dessa vida. E outra maneira de se referir é a obediência a Deus. Então, viva essa fé prática e testemunhe desse Deus maravilhoso na sua vida. Amém? Continuando nossa leitura, muito linda por sinal, que aqui nos dá uma lição de vida, de fé e obediência, do versículo 13 até o versículo 19, aqui tem algo poderoso também. Além do poder do amor, é o poder da intercessão. Você já orou por alguém hoje? Você está orando por alguém? Você está intercedendo por alguém através da oração? Saiba que Jesus também intercede por você. Está lá no céu como sumo sacerdote, intercedendo por nós até Deus. O Espírito Santo intercede por nós. Mas e você e eu? Temos intercedido por alguém? Vamos ler do versículo
13 até o versículo 19. O que João quis dizer? O seguinte: escrevi-lhes estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ore, e Deus dará vida ao que pecou. Refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte. Há pecado que leva à morte. Não estou dizendo que se deva orar por este. Toda injustiça é pecado, mas há pecado que não leva à morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege e o maligno não o atinge. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Eita, nós! Esse versinho final aí do 19 foi pesado, mas tem uma explicação justa para isso, né? Então aqui João vem escrevendo para que a gente saiba que nós temos aí a vida eterna, sim, mas crendo no nome de Jesus, confiando em Jesus, se entregando a Jesus, obedecendo a Jesus. Tem uma condição, é lógico. É interessante notarmos que a vida eterna é como se fosse um presente. Deus te dá a vida eterna quando você aceita Jesus Cristo, quando você toma o santo batismo e vive obedecendo e sendo cristão, né? Seguindo todas as regras, tudo certinho, vivendo. Agora, quando você aceita esse presente, ele já é seu, você já tem a vida eterna, de acordo com o verso 13, para que saibam que tem a vida. Aceitou a Cristo, você tem a vida eterna. Agora, quando você peca, é a mesma coisa que jogar esse presente fora. Agora, quando você pede perdão a Deus, quando você entrega seu coração a Deus, você pega de novo esse presente e fica nisso. Agora, esta é a confiança que temos quando a gente se aproxima de Deus, é que quando você pede alguma coisa que seja da vontade de Deus, Deus vai te ouvir. E a gente sabe que Deus nos ouve em tudo que você pede, porque sabemos que temos o que dele pedimos. E muitas vezes você pode pedir, por exemplo, por um emprego, por saúde e tudo mais, mas você já tem algo que você já pediu, que é justamente a vida eterna, a salvação, a proteção e tudo mais. Você pode pedir uma coisa, mas saiba que você já está ganhando de Deus outras coisas, o alimento, o pão, a família, a casa, sabe? E muitas outras coisas. Veja o verso 16. Se alguém vir o seu irmão cometer pecado que não leva à morte, e aí é que entra a pergunta: como é que pode existir pecado que não leva à morte? Você fica até em dúvida, não é? Quando se fala justamente pecado que não leva à morte, você pega ali, por exemplo, os 10 mandamentos. Qual é o pecado que não leva para a morte? Você pode pegar, por exemplo, adorar outros deuses. Isso não te levaria justamente à morte, diretamente. Agora pega outro mandamento, não matarás, não adulterarás. Se eu mato alguém, tem a chance de alguém me matar. Se eu adulterar, vai acontecer, sei lá, o marido vir cometer alguma coisa errada, sabe? Então, há pecados que levam à morte no sentido de que vai vir uma condenação porque você fez algo que foi mal ao próximo. Mas tem pecados que não levam à morte, mas ele leva indiretamente por te tirar da vida eterna. Olha só como é. Então veja o verso 16 ainda. Refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte, porque há pecado que leva à morte. Então não estou dizendo que se deva orar por estes. Ore por aqueles que estão em pecado, porque quando você ora intercessoriamente, e é uma das orações mais bonitas, você orar pela pessoa que cometeu algum erro. Mas agora, toda injustiça é pecado.
mas há pecado que não leva à morte. E é um pouco confuso, viu, Leila? Mas tem uma explicação para isso, né? E estamos aqui para explanar isso aí. Olha, gente, então fica bem claro que essa passagem, esses últimos versos que eu tenho lido, a passagem deixa muito claro o valor da oração intercessora em favor dos que estão presos no pecado. E até quando João diz, não pecado para a morte, parece, gente, inegável que João ele identifica classes de pecado. Pois um pouco mais adiante, nesse mesmo versículo, fala de pecado para a morte. Porém, o contexto aqui, que a gente deve explicar bem, deve ser mantido em mente. Tá? Nos versículos 14 e 15, ele deu a segurança de que as orações dos crentes serão respondidas. Aqui ele aplica a promessa a um tipo específico de oração, a que se faz em favor de alguém. E explica que em circunstâncias ela pode sim ser eficaz. Então, ao fazê-lo, ele discute duas classes de pecados. Aqueles em que há ou não esperança para os pecados. Nessa primeira classe aí, para o que há esperança, a oração pode ser uma ajuda eficaz, viu, gente, para a redenção. Já no segundo ponto, que leva para a morte, né? Como João explica mais tarde, ele diz que não há garantia de que a oração seja eficaz. Então, geralmente se entende que o pecado para a morte é o pecado imperdoável, o pecado para o qual não se pediu perdão. E essa, de uma certa forma, anestesia a consciência, anulando a esperança do espírito, tá? Portanto, o pecado que não é para a morte é qualquer outra forma de pecado em que um irmão pode cair. Agora, o pecado para a morte é a rejeição, gente, explícita, bem clara, do testemunho do Espírito, a rejeição a Jesus, como os oponentes de João como fazia. Só pode levar à morte sobre a consequência do pecado, tá? Então, fique bem claro. Deus perdoa. Deus quer perdoar? Com certeza Ele quer. Mas eu pergunto a você, Wander, e a todos os ouvintes. Mas, será que todos querem aceitar o perdão? Nem todos. Porque nem todos realmente se arrependem, vão até Jesus, largam a velha vida e de fato dizem, Jesus, eu quero mudar de vida. Porque existem aqueles que realmente querem continuar no pecado. Então, como Deus pode salvar uma pessoa? Essa pessoa está caminhando para onde? Para a morte. Assim como o exemplo bem claro e bem simples, que fica bem fácil de você entender, é o próprio Satanás. Satanás, ele vai se arrepender? Não vai. Ele já está garantido para o lago de fogo e enxofre. Então, esse ser que agora, como a gente viu, ele é maligno, então não tem salvação. Não há oração que faça esse ser, aliás, voltar atrás. Então, gente, infelizmente, tem muita gente que cauteriza a mente, que endurece o coração a tal ponto que esse pecado, que não é abrir o coração, como a blasfêmia contra o Espírito Santo, não tem como ser salvo. Tá? Então, não fique pensando assim, eita, o meu pecado é muito grande, que Deus não vai perdoar. O meu pecado é pequeno, Deus vai... Não interessa essa questão do tamanho do pecado. A questão é se você aceita ou não o perdão de Deus. Porque se não aceitar o perdão, não tiver arrependimento, não tiver mandamentos, você não aceitar, não crer no Filho de Deus, então isso é um pecado. E esse pecado vai conduzir à morte? Vai. Então fique bem claro, né? Existe o pecado que pode levar à vida. Aquela pessoa, aquele irmão que você tá lá e diz assim, poxa, esse irmãozinho caiu, fez uma coisa errada, mas ele chega lá e diz, olha, irmão, me ajude, eu não tô bem, eu fiz realmente uma coisa errada, tô em pecado, mas eu quero voltar, eu quero me arrepender, quero obedecer a Deus. Aí esse pecado pode levar à vida? Sim, porque ali no meio do termo tem um perdão, tem um arrependimento. Mas tem gente que infelizmente não quer de forma alguma aceitar a Cristo Jesus como seu Salvador. Então, o que lhe resta? A morte.
E tem também o que o Paulo fala em Gálatas, que é justamente aquele que eu planto, eu vou colher. Então, se eu estou plantando, na verdade, uma vida de pecado, eu vou colher uma vida de pecado. E se eu estou plantando uma vida espiritual, eu vou colher uma vida espiritual. Porque no verso 18, porque todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado, ou não vive pecando. E aquele que nasceu de Deus, Deus protege, o maligno não o atinge. Então, esse é o sentido. Aquele pecado, ele vai ter consequência futuramente se você não pedir perdão a Deus. Tirará você da vida eterna. Mas também pode colocar na vida eterna se você pedir perdão a Deus e retomar a sua vida com Deus. Pois é, no versículo 19, quando João fala que o mundo inteiro jaz no maligno, né? Isso no sentido de que a humanidade é passiva, tá? É passivamente controlada pelo diabo e pelos seus anjos. A gente vê claramente, isso a gente não pode estar isento, todos nós, viu gente? Não há o justo sequer. Pode estar sendo passivo, ou seja, dando razão, dando vazão, dando cabimento ao maligno para que você então não saia do pecado. Tá? Então ninguém pode escapar à rede de tentação. Todos nós somos tentados, todos. Pecado e condenação do maligno, todos estamos sujeitos. Sem o socorro divino, todos estamos sujeitos. Mas as pessoas também não podem fugir de sua responsabilidade tentando culpar outro agente, ou culpando somente Satanás. A saber que o diabo, por sua própria situação, diz, eita, isso foi culpa do diabo. Mas muitas vezes é você quem tem que ter as rédeas da situação. Então isso aí parece um meio paradoxo, né? A escravização ao pecado, ela é voluntária, viu gente? Somente o Filho de Deus pode destruir a servidão e substituí-la por uma vida de perdão, de gratidão e de obediência. Paulo já disse, olha, não vai vir nenhuma tentação. Essa tentação, gente, não é de Deus. A tentação é do diabo, é do maligno. Aí vem a tentação, mas com ela vem o qual como você pode suportar, que Deus vai lhe ajudar a você passar por cima dessa tentação. Mas você precisa se posicionar. Outro verso também, se não me engano, foi Pedro quem disse, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Então você se manter firme, dizer, o diabo não vai entrar aqui na minha vida, o diabo não vai fazer isso, e ponto final, e tem Deus do seu lado. Então, tem coisas que nós também somos responsáveis. Não adianta ficar, eita, foi o diabo que fez com que eu bebesse ali. Mas você poderia ter evitado não ter ido para um bar. Você poderia ter evitado não ter comprado uma cachaça. Ou poderia ter evitado não ter fumado. Então poderia ter evitado, dizer assim, não, eu não vou ter um caso com essa pessoa porque ela é comprometida. Então tem coisas que são responsabilidades nossas. O diabo vai tentar? Vai. Mas ele não vai conduzir você até o pecado. Mas ele não vai colocar lá você para pecar. Para ficar bem claro, quando o maligno se disfarçou, o diabo se disfarçou de serpente, ele não pegou o fruto e colocou forçadamente na boca de Eva. Colocou? Não. Ela simplesmente foi lá, se deixou levar, como disse, passivamente, e pegou o fruto e comeu. Quando ela ofereceu para Adão, eu digo a você, Adão poderia ter dito não? Poderia. Poderia. Então tá vendo que muitas vezes a responsabilidade também é nossa, mas Deus vai nos ajudar. Tá bom? Então não estou dizendo que o maligno, né, não está aí que ele não é um bonzinho, não, tá, gente? Ele é maligno mesmo, ele é horrível. Mas nós temos coisas também que nós podemos dizer não. Então, o mundo, infelizmente, está, como Jesus disse, o maligno é o príncipe deste mundo. Como ele disse assim, somos de Deus, mas que o mundo inteiro jaz no maligno. Ou seja, estamos dominados aí, o mundo está doente de pecado. Mas cumpre a nós dominar. O mundo está um Sodoma e Gomorra, mas, de acordo com o verso 18, se eu nascer de Deus, eu não vou pecar porque eu estou nascido de Deus. Agora, se você nascer do maligno, você vai fazer coisas do maligno. Exato. Então, finalizamos aqui essa carta só com os 2 últimos versos. Cristo é o verdadeiro Deus e deve ser adorado, para a gente finalizar. Verso 20 e verso 21, João finaliza dizendo: sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento, para que conheçamos aquele que é o verdadeiro, e nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos,
guardem-se dos ídolos. Pronto, não teve outra maneira mais sucinta de João terminar esse capítulo, tá? Somos filhos de Deus. Olha quantas vezes irmãos aqui a palavra verdadeiro, tá? Somos filhos de Deus e a gente tem que ter esse entendimento, porque Deus já deu esse entendimento. Agora a questão é você decidir se aceita ou não. Se você aceita Jesus na sua vida, então você tem Deus. Tendo Deus, você tem amor. Tendo amor, você pode ter a vida eterna e assim sucessivamente. E fuja da idolatria. Que idolatria? O amor a este mundo. Quando fala guardem-se dos ídolos, ou seja, não adore os ídolos de dinheiro, os ídolos de astros, de música, de redes sociais, do que você faz, seja na internet, seja com outras pessoas, não sei. Mas fuja daquilo que você está idolatrando. A idolatria a outras coisas é na verdade pecado, mas quando você adora a Deus, isso sim traz vida e salvação. Amém. Finalizamos aqui, então, o capítulo de hoje. Vamos à mensagem final com o pastor Michelson Borges e logo em seguida o hino 236 vai falar o nosso coração transbordando em amor. Voltamos já. Olá, tudo bem com você? Chegamos ao fim da primeira carta de João e no capítulo 5 vemos que quem ama o Pai deve amar também aquele que o Pai enviou. Verso 3, quem ama a Deus sabe que os mandamentos dele existem para o nosso bem. Quem ama a Deus obedece aos mandamentos dele e sabe que esses mandamentos não são pesados. O amor é que torna leve a obediência. Versos 4 e 5, nossa fé no Filho de Deus é que nos dá a vitória. E o 7 diz que o Espírito é a verdade, assim como o Filho e o Pai também são a verdade. Aqui vemos um atributo da divindade compartilhado com as três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Verso 12, quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida, desde já e para sempre. Ter o Filho de Deus é a garantia de vida eterna, porque Ele é a vida. Verso 13, quem anda com Jesus começa a desfrutar a vida eterna desde já. E o 14 diz, se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E como conhecer a vontade de Deus? Simples, estudando a Bíblia. Assim você sabe realmente qual é a vontade revelada dele e poderá pedir de acordo com essa vontade. Verso 16, pecado que leva à morte é todo aquele do qual a pessoa não se arrepende. Quando há arrependimento e confissão, há perdão e vida. No verso 17 é dito que toda injustiça é pecado. E o 18 afirma, todo aquele que é nascido de Deus não está em pecado, embora seja pecador. O maligno não atinge aqueles que nasceram de Deus e vivem com Ele. Eles têm uma blindagem celestial e o inimigo de Deus não terá poder sobre a vida deles. Na vida do cristão, pecado é um acidente. Na vida do ímpio, é um hábito. É o que nos ensina também o verso 18. No verso 19, o mundo todo está sob o poder do maligno. Portanto, nada é neutro nesta vida e não podemos abaixar a guarda um minuto sequer. Em campo minado, soldado anda com a atenção triplicada. Verso 20, Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E 21, aqui nós vemos um apelo paternal, amoroso de João, quando ele diz, filhinhos, guardem-se dos ídolos. Que ídolos estão tomando o lugar e o tempo de Deus em sua vida? O livro termina então com essa reflexão, naturalmente propondo que Jesus seja o centro, seja a figura mais importante na vida do cristão. Que ele elimine de sua vida os ídolos, tudo aquilo que o afasta de Cristo e procure viver em Cristo e para Cristo. Amanhã leremos a segunda carta de João. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito feliz, muito abençoado, na companhia de Cristo, nosso Senhor e Salvador. Cultura FM, a mais ouvida. Todas as sextas-feiras, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, das 17 às 18 horas, traz para você o programa A Voz da Profecia. Um programa de fé e esperança que anuncia
A volta de Jesus. Breve Jesus voltará. Senhor, de que vale o meu esforço se não tiver amor? Para que servem as teorias se não tiver amor? E falar com eloquência sem estar em comunhão não atinge o coração. E é isso. Aqui finalizamos nosso programa e desejando que a música fale ao seu coração, transborde em amor. E como falou que o nosso amor seja eficiente, seja, ore por alguém hoje. Desejo a você desde já um ótimo sábado, um excelente final de semana e até o próximo programa, se assim Deus nos permitir. Um abraço e até lá. Lembre-se, irmãos, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não tema, pois Deus é com cada um de nós. E lembre-se, Jesus te ama. Entregue-se a Ele, porque você já tem a salvação. Vamos juntos orar? Querido Deus, maravilhoso Pai, obrigado por nos dar salvação, por nos dar a bênção, teu cuidado, teu carinho, por tudo, Senhor. Obrigado. Mas te pedimos que não falte o alimento nessa casa, que não falte o pão de cada dia, mas que também não falte Jesus, que é o pão da vida.
Oramos entregando essa família nas tuas mãos, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém.